Olá! Nos anos 80, no auge da Guerra Fria, aquela guerra que caracterizou aquela medição de forças entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética para mostrar quem tinha o maior poderio econômico, bélico, o poderio sobre as armas que estavam revolucionando o mundo. Então, os Estados Unidos lançaram um filme intitulado The Day After, que aqui no Brasil foi estreado com o título O Dia Seguinte. Aquele filme, que era uma ficção, procurava retratar como as pessoas de uma cidade próxima a Kansas City, nos Estados Unidos, tentavam retomar a sua vida após a devastação causada pelas armas nucleares. Aquela devastação, embora tenha matado muitas pessoas, mas a vida de muitas continuou depois. E o filme então retrata como as pessoas estavam tentando se reerguer a vida da cidade, reerguer as suas próprias vidas e procurar retomar a sua normalidade. Hoje, nós estamos vivendo aí essa pandemia, essa doença trazida pelo coronavírus e que tem dizimado pessoas em todo o mundo, isto é fato, e que tem trazido também muito pânico, tem trazido alguns transtornos sociais, físicos, emocionais, econômicos, e a gente não tem ainda dimensão dos danos que essa pandemia ainda vai causar em todo o mundo. E tão importante quanto nós nos preocuparmos com as medidas que devem ser tomadas no presente, medidas como o isolamento, o confinamento, a busca por parte dos pesquisadores de antídotos que possam conter essa pandemia, tão importante como todas essas medidas, também é importante nós perguntarmos e nós nos prepararmos para o The Day After, para nós nos prepararmos para o dia seguinte após a passagem do coronavírus. E aqui tem uma pergunta que se reveste de muita relevância para nós. Como estarão as pessoas após a passagem do coronavírus? Como estarão as pessoas quando sentarem-se para contabilizarem essa desgraça, não só no mundo inteiro, mas nas suas vidas pessoais, nas suas vidas familiares, na sua vida social e econômica, pessoas que tiveram perdas consideráveis, perdas na área familiar, que sequer conseguiram dar aos seus familiares que morreram um enterro digno, um funeral digno de suas famílias, e como estarão as pessoas após então a passagem desta pandemia. A palavra de Deus nos diz, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Há 3 coisas que eu gostaria de destacar para você, amado ouvinte, nesse texto. A primeira, Paulo fala que há um dia mau. Ele diz, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Não se trata de um dia qualquer, de um dia com dificuldades e um dia tomado por turbulências. O dia mau a que Paulo se refere é um dia diferenciado. É um dia quando as trevas, quando as forças do mal se reúnem de forma objetiva, de forma coordenada, de forma determinada e objetiva para atacar, para destruir. É como, nas palavras do Senhor Jesus, o ladrão, que não se contenta apenas a vir roubar, mas ele vem também para fazer algo mais, ele vem para matar e também destruir. Então esse dia mau é aquele dia onde a nossa vida sofre aquele atentado, não só numa área específica, mas vem com aquela força, aquele ímpeto, aquele poder das trevas para nos destruir. Destruir a nossa dignidade, destruir a nossa interioridade, destruir a nossa espiritualidade. Esse é o dia mau de que o apóstolo Paulo fala. E não seria exagero nós imaginarmos nem afirmarmos que essa pandemia ela é de fato um desses dias maus sobre os quais o apóstolo Paulo falou. Estamos vivendo um dia terrível, onde não somente o físico está sendo atacado, mas o interior das pessoas, a sua dignidade, a sua estrutura psicológica, a sua fé, a fé de muitas pessoas também está sendo atingida, está sendo abalada. A segunda verdade, o apóstolo Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir então nesse dia. Deus coloca à nossa disposição uma armadura. A armadura
ela trata daquelas vestimentas, daqueles acessórios que eram utilizados pelos soldados antigos no combate. Aquela armadura, aquelas peças daquela vestimenta tinham por finalidade preservar a integridade física do soldado durante e após o combate. Como estarão as pessoas? Como nós devemos nos preparar não só para o presente, mas também para após o dia seguinte ao coronavírus? Tomando toda a armadura de Deus. Deus coloca a fé, Deus protege o nosso coração com a couraça da justiça, as nossas emoções. A palavra de Deus está aí com uma riqueza tremenda de textos bíblicos, de promessas de Deus que alimentam a nossa fé, que fortalecem o nosso interior e que nos prepara não só para lidar com as tristezas do momento, com a ansiedade, com as preocupações que essa pandemia tem trazido, mas também nos prepara para o dia seguinte, para como nos levantaremos após a passagem do coronavírus. E a terceira parte, a terceira coisa que o apóstolo Paulo diz é: depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Como estarão as pessoas após o coronavírus? É bem verdade, e aqui, repito, não quero ser profeta da má notícia, até porque a Bíblia diz que conformosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia coisas boas, daquele que anuncia coisas novas. Eu quero falar de coisa boa, trazendo uma mensagem de esperança diante dessa tragédia que nós estamos vivendo. Então a palavra do Senhor diz: para que possais resistir no dia mau, tomai toda a armadura de Deus, e depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Deus quer preservar as nossas vidas durante essa batalha, durante esse combate, durante essa pandemia, mas Deus também quer nos preparar para o depois, para o dia seguinte. Deus quer que nós estejamos inabaláveis, ou seja, que nós não apenas atravessemos essa dificuldade, mas que nós também estejamos com uma postura melhor após a passagem de tudo isso. E é importante que nós não nos esqueçamos que após essa passagem, dessa pandemia, né, como toda tempestade que passa, ela deixa a praia suja, ela deixa a cidade destruída, ela muda o cenário das mais belas ilhas, por exemplo, das mais belas cidades litorâneas. É bem provável que após a passagem do coronavírus, a praia que outrora fora tranquila, a praia de muitas pessoas, vai estar bastante tumultuada. Vai haver muitos destroços, muitas coisas desagradáveis que os mares dessas tempestades vão trazer. Mas aí é necessário que nós que somos profissionais da saúde, nós que somos pastores, sacerdotes, religiosos, líderes espirituais, estejamos preparados, alimentados da palavra de Deus, para que nós possamos ajudar essas pessoas a se reerguerem. É bem verdade que algumas delas, ou cada uma delas, vai reagir de uma forma diferente a esse ataque, a essa pandemia. Algumas, quem sabe, vão buscar refúgio nas drogas, outras mergulharem no álcool, e quem sabe ainda outras vão se isolar, não mais por uma questão de imposição como cautela, mas por uma opção, por não saber lidar mais com a vida, e algumas outras até vão tentar o suicídio. E nessas horas, nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas a lidarem com os medos, com as fobias, com os transtornos, com os abalos que toda essa tragédia está trazendo e ainda vai trazer sobre a estrutura emocional, sobre a estrutura psicológica, espiritual de muitas pessoas. Portanto, você que é líder, se prepare, se refugie em Deus, se fortaleça no Senhor. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Que Deus te abençoe.